Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Antes de iniciar a aula de hoje, a tia gostaria de dar um recadinho para vocês. Essa semana, nós colocamos lá no grupo, tanto eu quanto a tia Gabi, que vocês precisam enviar uma foto no momento que estão realizando a atividade. O aluno que tiver vergonha, não quiser mandar a própria foto, pode mandar a foto da atividade, pode fazer um comentário, pode mandar um áudio. Por quê? Porque essa presença de vocês no grupo, esses comentários, essas fotos, contam como presença. E nós vamos anotar no diário. Por isso, é bastante importante, é bem importante que vocês enviem alguma coisa. Uma foto, como eu falei, um comentário, um áudio. Normalmente vocês mandam um áudio dizendo que já terminou, tá bom? Agora vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de matemática, nós vamos falar sobre divisores de um número natural. Quando um número é divisor? Ele é divisor de outro número quando essa divisão ela é exata. E nós já estudamos que a divisão exata é o quê? A divisão que tem como resto zero. Então eu trouxe para vocês duas divisões. Uma com o número 485 dividido por 3 e 312 dividido por 3. Então, eu vou efetuar essas divisões e nós vamos ver se esses números são divisíveis por 3 ou não. Então, vamos lá. A primeira divisão. Vamos fazê-la pelo método longo. Então, eu vou dividir primeiro 4. 4 dividido por 3. Sabemos que na tabuada de 3 não tem 4. Eu preciso pegar o número menor, né, que é o 3. Então, aqui vai ser 3 vezes 1... 3. Como é o processo longo, eu preciso fazer a subtração. Então, 4, tirei 3, sobrou 1. Vou baixar o 8. 18. 18 dividido por 3, 6. Porque 3 vezes 6, 18. 0, 0. Vou baixar o 5, que é o último número. 5 também não tem na tabuada. Vou pegar o número próximo e menor. No quociente vai dar 1. 3 vezes 1, 3. 5, tirei 3, sobrou 2. Vamos agora verificar a segunda continha. 312 dividido por 3. Vou fazer pelo método curto, que chamamos também de método breve. Vou dividir o 3 por 3. 3 vezes 3, 3 dividido por 3, 1. 3 vezes 1, 3 para 3, nada. Vou baixar o 1. 1 eu posso dividir por 3? Não. Então, o que eu faço? Eu boto 0 no quociente, aquela regrinha, e assim eu posso baixar o próximo número, que formou 12. 12 dividido por 3, 4. 3 vezes 4, 12 para 12, nada. Fechei a conta. Então, agora vamos observar. 485 não é divisível por 3. Por quê? Porque o resto é 2. E para ser divisível, o resultado precisa ser 0. Então, sabemos que esse número não é divisível por 3. 312 dividido por 3, resto 0. Então, 312 é divisível por 3, porque é uma divisão exata, tá bom? Então, agora, se vocês pegarem o livro de vocês, abrirem, né, o livro de vocês na página 133, tem outros exemplos. Está assim, logo no início dessa página. Ao dividir 12 por 3, obtemos resto 0. E por isso, 12 é divisível por 3. Neste caso, dizemos que 3 é divisível de 12. A mesma coisa que a tia falou aqui. Aí o livro mostra outros exemplos, que o 4 também é divisível por 12, porque o resto também é 0. O 6 é divisível por 12, porque quando eu vou dividir 12 por 6, eu tenho o quociente 2 e essa divisão é exata. Então, esse número também é divisível. Já lá no finalzinho, ele fala que o 7 não é divisível por 12. Por quê? Porque se eu for dividir, vai ter resto 5. Então, 5 não é uma divisão exata, é inexata, né? Então, o 7 não é divisível por 12. Se vocês observarem nessa página também, está assim, ó. Veja como podemos obter todos os divisores de 8. Para eu saber se o número é divisível ou não, o que eu falei? Eu preciso realizar uma conta de dividir. E neste espaço aqui, ele mostrou que o número 1, o número 2, 3, 4, e 8 são divisíveis por 8. Por que eles são divisíveis por 8? Porque quando foi feita a divisão, essas divisões deram exatas. Se vocês observarem aqui acima, ó, 8 dividido por 1, resto 0, quociente 8. A mesma coisa na divisão por 2, resto 0 e o quociente 4.
8 dividido por 4, quociente 2, resto 0. E 8 dividido por 8, resto 0, quociente 1. O que é importante a gente saber? Que o menor número divisor, né, o menor número que podemos dividir por outro é o número 1. O número 1 ele é considerado o menor divisor de um número natural. E o maior divisor de um número natural é o próprio número. Observem aí também que ele começou a dividir o 8 por 1 e finalizou com 8 por 8. Por quê? Porque eu não posso dividir 8 por 9, porque 9 é maior. Então, nós já sabemos que uma divisão eu não posso dividir um número menor pelo número maior, ok? Agora, nós vamos finalizando essa parte de divisores, né? Vocês já sabem que eu preciso dividir um número e ter nessa divisão o resto 0, para esse número ser divisível, ok? Vamos para a atividade que fala sobre esse conteúdo. Só tem uma página, né? Que é a página 134. Número 1 está assim: observe os quadros com todas as divisões exatas dos números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, vocês vão observar o quadro para responder as questões, perdão, só a questão A. Aí está assim: agora faça o que se pede. Que número é divisor de todos os números? Então, vocês vão olhar aqui qual é o número que aparece em todas as divisões, né? Vou dar uma dica. O número que aparece aí é o número 1. Ele está em todas as divisões. Então, ele é o número que aparece em todos os números. Né? Ele é o número divisor que aparece em todos os números. Na letra B, está assim: preencha o quadro abaixo com todos os divisores de cada número indicado. Então, vocês vão olhar lá no quadro, também, né, na letra B, vocês vão olhar no quadro quais são os números que aparecem nas divisões. Por 2, aí lá tem o número 1 e o número 2. Aí vocês vão completar aqui no quadro. Na divisão por 9, qual é o número que aparece? Aí vocês vão lá na divisão por 9, ó, 1, 3 e 9. Então, basta voltar lá na divisão, né, e observar quais os números que são resultados dessas divisões e vocês vão preencher o quadro, ok? Número 2. Ao tentar acertar o alvo, Marcelo acertou somente os divisores de 30. Que números ele acertou? Aí vocês vão olhar aqui a imagem e vão completar na linha somente os números que são divisíveis por 30. Ou seja, qual o número que dividido por 30 tem uma divisão exata? Aí vocês vão olhar e vão preencher. Número 3. Resolva o seguinte desafio. Leonardo pediu um pedaço de pizza, um suco de laranja e uma tortinha. Em quais produtos ele obteve o desconto? Quanto pagou no total? Aí vocês vão olhar aqui a tabela, né? Vão realizar a soma e vão dizer quanto que ele pagou no total, ok? Agora, nós vamos falar sobre divisibilidade. Já sabemos que um número, para ser divisível, a divisão desse número precisa ser exata. E dentro deste conteúdo de divisores, nós falamos de divisibilidade. Esse conteúdo está no livro de vocês, na página 136. Nós temos, dentro da divisibilidade, nós temos divisibilidade por 2, por 3, por 5, por 9 e por 10. Só que existe uma regrinha para sabermos se esse número é divisível por 2, por 3, por 5, por 9 ou por 10. Qual é essa regrinha? Um número, para ser divisível por 2, ele precisa ser um número par. Então, nós sabemos que os números pares são números terminados em quê? 0, 2, 4, 6 e 8, né? Um número formado por 26 é um número par. Por quê? Porque ele finaliza com 6. Então, para um número ser divisível por 2, ele precisa ser um número par, ok? Se você olhou no exemplo, 248, 8 é par, né? Então, 248 é um número par. Então, 248 é divisível por 2, porque é um número par. Já na divisibilidade por 3, a regrinha é diferente. Para eu saber se um número é divisível por 3, eu preciso somar os valores absolutos desse número. Ou seja, eu trouxe aqui o exemplo do 18. Eu vou somar o valor absoluto. Então, eu vou somar 1 mais 8. 1 mais 8 é igual a 9. 9 é múltiplo de 3? Sim, porque 3 vezes 3 é igual a 9.
Então, quando eu for fazer uma continha, eu preciso saber se esse número é divisível, eu preciso somar os valores absolutos. Vamos agora para a divisibilidade por 5. Para eu saber se esse número é divisível por 5, ele precisa terminar ou em 0 ou em 5. Um exemplo, ó, 10 é um número terminado com 0, 15, 20, 25, 30, 35. Então, se o número for terminado em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Já na regrinha de divisibilidade por 9, um número para ser divisível por 9, a soma dos valores absolutos desse número precisa ser um número múltiplo de 9. Então, eu trouxe aqui um exemplo do número 27. Eu vou pegar o 27, né, vou somar os números, os valores absolutos. 2 mais 7 é igual a 9. 9 é um múltiplo de 9? Sim, né, porque 9 vezes 1 é igual a 9. Então, vocês podem fazer isso com outros números também. Para eu saber se o número é divisível, basta eu somar os valores absolutos desse número, tá bom? E aí, se for um múltiplo de 9, esse número é divisível por 9. E na divisibilidade por 10, o número precisa terminar com 0. Então, o número 10, o número 20, 30, 40 é divisível por 10. Por quê? Porque ele termina com 0. Uma coisa importante que vocês precisam saber também, que na divisão, né, nos divisores de um número natural e na divisibilidade, a sequência dos números ela é finita. Já no múltiplo eu expliquei para vocês que eu posso multiplicar e multiplicando o número até quando eu desejar. Já a sequência de divisores, ela é finita, ou seja, ela vai finalizar. Ela começa, vamos supor, no 1, eu vou dividir esse número por 1, e eu finalizo na divisão do próprio número. Então, eu não posso continuar, por isso ela é finita. Ela finaliza ali na divisão do próprio número, ok? Então, agora, vamos para a página 137, que é de atividade. Se vocês precisarem rever essas regrinhas, é só vocês voltarem na página 135 e 136, que fala sobre a divisibilidade. E essas regrinhas que a tia falou aqui agora, tá bom? E vocês agora vão começar a realizar as atividades a partir da página 137, que fala sobre divisibilidade. Então, vamos lá que eu vou ler cada questão com vocês. Número 1 está assim: pinte os números divisores por 2. Como eu falei, um número para ser divisível por 2, ele precisa ser um número par. Então, vocês vão observar os números que estão aí e vocês só irão pintar os números pares. Vamos lá, o primeiro exemplo, 1307. Eu vou poder pintar o número 1307? Não, por quê? Porque é um número ímpar. Na sequência tem o 75. Eu também não vou pintar, por quê? Porque 75 não é um número par. 86, vocês vão poder pintar o número 86? Sim, porque 86 é um número par. E assim vocês vão fazer com os demais algarismos. Vamos para o 2. Ligue ao 5 os números que são divisíveis por ele. Relembrando, um número para ser divisível por 5, ele precisa terminar em 0 ou em 5. Então, vocês vão observar os números aí que terminam em 0 e 5 e vão ligar ao número 5. Número 3, cerque é a mesma coisa que circular. Vocês vão circular com uma linha os números divisíveis por 10. Para um número ser divisível por 10, ele precisa terminar em 0. Então, vocês só vão circular os números que terminam com 0. O 23 vocês não vão circular, o 35 também não, o 40 sim. Por quê? Porque o 40 termina com 0. Número 4 agora. No quadro abaixo, indique com um X alguns dos divisores de 315, 540 e 906. Aí esses números estão aqui ao lado. Vocês só vão marcar o X nos números que são divisores. Por exemplo, eu vou fazer o número 315 como exemplo. O número 315, ele não vai ser divisível por 2. Por quê? Porque ele não é um número par. Mas ele vai ser divisível por 3? Para ele ser divisível, ele precisa o quê? A soma dos valores absolutos precisa ser um múltiplo de 3. Então, vamos observar. 3 mais 1, 4. 4 mais 5, 9. 9 é um múltiplo de 3. Então, 315 é divisível por 3. Ele é divisível por 5? Também é. Então, vocês vão marcar o X. Por quê? Porque ele é um número terminado em 5. Então, todo número terminado em 0 ou em 5, ele é divisível por 5.
Ele vai ser divisível por 10? Não, porque para ser divisível por 10 precisa terminar com 0. E o 315 não termina com 0, ok? Vocês vão fazer essas observações no 540 e no 906, como a tia falou agora do 315, ok? Vamos agora para a última página, que é 138, número 5. Observe os números e responda as perguntas. Então, vocês olhem aí, tem um quadro, né? Dividido em um retângulo dividido em quadradinhos. E vocês vão responder da A a C. Na letra A está assim: quais desses números são divisíveis por 9? Então, vocês vão lá no quadro e vão pegar somente os números que são divisíveis por 9. Lembrando que para ser divisível por 9, precisa o quê? A soma dos valores absolutos desse número ser um número o quê? Múltiplo de 9. Vou dar só uma dica. O 54, ele é um número divisível por 9. Por quê? Se eu somar o 5 mais 4, eu vou ter como resultado o 9. E o 9 é múltiplo de 9. Ok? Aí vocês vão observar agora os outros números. Na letra B, qual a soma dos números divisíveis por 3? Então, vocês vão lembrar da regrinha, né, da soma dos valores absolutos, precisa ser um múltiplo de 3. Vocês vão pegar todos esses números e vão fazer uma soma de todos os números divisíveis por 3. Na letra C, vocês vão fazer quase a mesma coisa que a letra B, só que a soma dos números divisíveis por 2. Então, vocês vão lá em cima, só vão pegar os números pares, né? Porque para ser divisível por 2 precisa ser um número par. Vocês vão pegar todos esses números e vão fazer uma soma e vão colocar o resultado aí. Número 6. Sem efetuar a divisão, vocês não vão precisar fazer cálculos. Verifique se os números abaixo são divisíveis por 9. Então, novamente, vocês vão ter o quê? Que prestar atenção nas regrinhas de divisibilidade. Letra A, o número 189, ele é divisível por quem? Então, vocês vão dizer se eles são divisíveis por 9? Sim ou não? Vou dar esse exemplo aí para vocês poderem fazer as demais. Ele é divisível por 9. Por quê? Porque se eu somar, ó, 1 mais 8, eu vou ter 9. 9 mais 9, 18. 18 é um múltiplo de 9? Sim. Então, o 189, ele é divisível por 9. Já o 241, ele é divisível por 9? Vamos lá. 2 mais 4, 6. Com mais 1, 7. 7 não é divisível por 9. Então, esse número não é divisível por 9. Então, vocês vão fazer a mesma coisa na C e na D. Lembrando que vocês vão, como a tia explicou, vocês vão somar os valores absolutos desse número para saber se esse resultado é divisível por 9. Se sim, vocês vão dizer que é divisível. Se não, vocês vão botar não é divisível por 9. Finalizando aí, o número 7 está assim: justifique cada afirmativa a seguir, completando a frase. Então, na letra A está assim: 184 é divisível por 2. Por quê? Por que 184 é divisível por 2? Porque ele é um número par. Então, o que já foi falado? Que todo número par, ele é divisível por 2. Então, vocês vão completar a frase de acordo com o número que vocês estão observando. Na letra B, 85 é divisível por 5. Por quê? Porque ele termina com 5. Então, por isso que ele é divisível. Na letra C está 550 é divisível por 5 e por 10. Por quê? Porque ele termina com 0, né? Todo número terminado em 0 é divisível por 5 e também é divisível por 10. Lembrando que divisível por 5 ele precisa terminar ou com 0 ou com 5. Na letra D, 45 é divisível por 3. Por quê? Porque a soma dos valores absolutos desse número é um múltiplo de 9, né? Ó, é um múltiplo de 3, perdão. 45, eu vou somar 4 mais 5 vai dar 9. 9 é um múltiplo de 3. Então, por isso, 45 é divisível por 3, porque a soma desses números é um múltiplo de 3, ok? Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida é só perguntar lá no grupo, que estamos à disposição. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.